Boa noite, pessoal. Então, hoje vamos para o nosso último dia dessa disciplina de pragas. Semana passada eu falei para vocês sobre a cultura da soja. Hoje vamos falar sobre uma praga que ataca várias culturas. É uma praga chamada de polífaga. Ela se alimenta de várias culturas, não só de uma determinada cultura, mas sim de várias, que é as formigas cortadeiras. Vamos falar mais com enfoque no controle dessas formigas, tá? Porque é um assunto muito delicado e que envolve muito a região do Brasil. O Brasil é um país que tem grandes problemas com as formigas cortadeiras, principalmente as saúvas e as quem-quem. Então, hoje vamos tratar sobre as formigas de modo geral e após isso vou tratar a vocês um assunto muito atual hoje em dia, que é o manejo integrado de pragas, que é o MIP. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. O MIP é o manejo integrado de pragas. Fala sobre um âmbito completo sobre a condução de uma amostragem, de um controle, onde deve ser feito um planejamento. Então, isso chamamos de MIP, que é o manejo integrado de pragas. Como eu disse a vocês na primeira aula, a praga, nunca a gente vai conseguir eliminar totalmente aquela praga, mas sim nós temos que conviver de tal forma que o índice de população daquela praga não traga prejuízo à lavoura. Então esse é o ideal. Não existe um conceito de praga zero ou limpo, isento de pragas, mas sim a praga ela sempre vai ocorrer. Por quê? Porque é o ambiente dela. Nós estamos plantando em locais que são áreas de determinadas pragas. Então ali é a casa dela, é ali onde ela existe há milhares de anos. Então nós que temos que saber conviver com essas pragas, trabalhar de forma que elas não venham a trazer prejuízo para a lavoura, de forma econômica, de forma ambiental e de forma agronômica, que possamos fazer uma relação mútua, no qual não afeta o meio ambiente e que seja economicamente viável. Esse é o âmbito de um controle de pragas de qualquer cultura. Então tudo depende de um planejamento, de uma equipe que investe na amostragem de pragas, no controle de pragas, que façam históricos das áreas, de como que foi o ano passado, na outra safra, façam um histórico de como está os índices populacionais das pragas no campo. Então isso tudo envolve um trabalho de uma equipe que trabalhe com um manejo integrado de pragas. Então essa é a ideia. Então, hoje vamos falar sobre formigas. Existem as formigas cortadeiras. Existem 4 espécies básicas de formigas. As mais famosas são a saúva mata-pasto, que come gramínea, a cabeça de vidro, é uma formiga que tem a cabeça bem espelhada. Ela come tanto gramíneas como folhas largas. Já
a saúva-limão, que é uma outra espécie, ela também come gramíneas e folhas largas. E a saúva parda come só as gramíneas. Então, existem tudo isso. E a formiga, como que é o ciclo biológico dela? Existe um início da formação do salveiro. Ela vem da revoada. O salveiro é formado através de revoadas, que ocorre de outubro a dezembro, e descem os casais para formar os salveiros, e aí eles fazem a postura lá e começa a mais ou menos uns 100 metros de solo por aí. Eles fazem uma revoada uns 100 metros e ali começa a formação dos salveiros. E ali se instala um casal que vai dar início à população de saúva. Então desce o casal e lá se instala e começa a formação do salveiro. Daí, com isso, a população daquele salveiro começa a multiplicar, começa a aumentar, o salveiro começa a pegar aquela forma de salveiro e começa a aparecer os primeiros canais, que são os primeiros tuneizinhos que as formigas já começam a fazer para sair na superfície do solo. Uma vez construída esses túneis, começa a formação das panelas. Lá no interior do solo elas começam a abrir umas galerias na qual elas vão ficar instaladas, e ali elas vão usar para se alimentarem e trazer as plantas cortadas, as folhas de plantas cortadas. Então ali, a partir de 45 dias, começa a postura. Então o salveiro ele tem um ciclo que nunca acaba. Então por isso que quando nós preparamos uma área, começamos a cultivar uma área que tem presença de saúvas, tem um salveiro instalado lá, é um salveiro que pode ser vários anos ali presente e que nós estamos entrando no local dele. Então devemos saber como conduzir um salveiro ou como entrar naquela área de forma que seja econômica e ambientalmente correto. Então, as tanajuras são os adultos que voam, que fazem as revoadas, tanto o macho e o fêmea voa, o macho e a fêmea voa, e aí o casal desce, fazem as posturas, começa a abertura dos canais, a multiplicação, que nem eu disse, a formação das panelas, e aí vai aumentando o salveiro. E uma coisa muito interessante, as formigas, o prejuízo delas é o corte. Então elas vão e cortam as folhas das plantas. Com isso, a planta perde área de realizar fotossíntese, perde área de fazer fotossíntese, desenvolver, crescer, e dessa forma elas trazem danos e prejuízos à lavoura. Mas essa folha cortada pela formiga não é para ela própria se alimentar. A formiga não vai se alimentar da folha, ou nem elas carregam essas folhas para alimentar a rainha, por exemplo. Mas essas folhas, esses pedacinhos de vegetais que elas carregam, são para não deixar um fungo, que elas se alimentam desse fungo. Então essas folhas que elas levam é para que esse fungo para que essas folhas se colonizam dos fungos, e aí elas se alimentam desse fungo. Então as formigas se alimentam de fungo. Existe uma massa branca dentro de um formigueiro que é o fungo. Aquele fungo é o alimento das formigas. Essas folhas que elas carregam são só para o fungo colonizar essas folhas e aumentarem, se reproduzirem, para que elas se alimentam desse fungo. Então elas cultivam um fungo, extraindo os vegetais e levando para dentro do salveiro. Elas vão
elas vão cultivando esse fungo, que é a fonte de alimento delas, é um micro-organismo. Então existem esse ciclo de formiga, a tanajura, depois sai o casal já leva o fungo, não um fungo presente no solo, esqueci de dizer, a fêmea carrega esse fungo com ela. Então quando elas começam a formar os salveiros, a fêmea já levou uma fontinha pequena de inóculo do fungo, que lá vai começar a multiplicação depois que as formigas foram trazendo os pedaços de vegetal. Então a formiga faz um forrageamento, onde ela seleciona o material que ela vai cortar, depois ela faz o corte e depois ela transporta até o salveiro. Essas são as fases de trabalho de uma formiga. Então existem 4 espécies principais de formiga. Essas são as 4 espécies. Existem algumas espécies que se dá em lugares iluminados. Outras espécies fazem os seus salveiros em locais sombreados, que são algumas espécies que preferem a sombra, que são as florestas. Formigueiro de florestas são determinadas espécies. Existem panelas gigantes e, como eu ia dizer para vocês, o que interessa é o controle. Como vamos controlar, como vamos lidar com essas pragas. Existem vários tipos de controle. O mecânico, que é um controle, o líquido, o pó, são alguns gases, iscas. Então existem vários tipos de controle. Vamos começar pelo mecânico. O controle mecânico de formigueiro, de 90 a 120 dias após a revoada dos formigueiros. Então, houve a revoada. Marca de 90 a 120 dias ir lá e fazer um controle com o quê? Com grade. Fazer uma gradagem pesada, uma intermediária. Vai estar controlando o macho e a fêmea que desceu, que vai dar o start inicial para a formação de um salveiro, é controlado com uma gradagem. Esse controle mecânico passa destruindo, então acaba matando o macho e a fêmea, que dali para frente não terá mais um salveiro. Então é um controle mecânico de 90 a 120 dias em locais, em áreas atacadas com formigas, com tanajuras, vai e faz uma grade que estará fazendo um controle mecânico. É eficiente no combate, é um controle bem eficiente, mostra muito resultado e além disso a facilidade. Desde que sua área não seja uma área de plantio direto, por que não usar esse controle? É um controle muito utilizado. É um controle um pouco difícil, por quê? Porque precisa de uma equipe que fica acompanhando. Desde o momento da revoada até dar os 90 a 120 dias que eu falei, precisa de alguém que faça esse acompanhamento e que tome a decisão de quando começar a fazer a gradagem. Bom, controle líquido. Aplicador manual ou motorizado. Então o líquido ele é aplicado manual ou motorizado. É bem eficiente no controle e é fácil de utilização. Só que ele não pode ser usado em épocas chuvosas, em que o solo está com bastante umidade, e existem alguns produtos que não têm registro. Então não há registro
para produtos líquidos para formigueiro. Utiliza outros produtos que são registrados para outras pragas, mas que funcionam para formigueiro. Além disso, existem o tipo de controle utilizando os pó. O pó ele é aplicado manual ou também motorizado. É bem eficiente no controle e é fácil de utilização. O pó geralmente tem uma maquininha com motor. Ela pega e é tipo um aspirador de pó inverso, sopra, tipo um secador de cabelo. Ele joga esse pó, ele sopra esse pó e é só colocar nos olheiros do formigueiro e ele vai espalhar o pó lá para dentro do formigueiro até atingir a rainha e matar todo mundo lá dentro. É um tipo de controle também. E é só usado em época quente e em solo seco. Então, quando o solo estiver seco e aí estiver no período quente, deve ser usado utilizando o controle com pó. E também, mesma coisa, não tem produtos registrados. São produtos de outras pragas que acabam sendo utilizados no controle de formiga. Bom, o mais utilizado, o mais conhecido são as iscas. As iscas granuladas hoje é o controle para formiga mais utilizado que existe. É utilizado nas minorias, só que ataca as maiorias dos formigueiros. As pessoas, pela dificuldade que é de utilizar as iscas granuladas, pelo trabalho que dá e de distribuição, de alocação dessas iscas, é um controle que é utilizado em áreas pequenas, só que a maioria das pessoas, dos produtores, usam as iscas granuladas. Por quê? Porque é assim um produto geralmente fácil de aplicar, mas deve ter um controle, um acompanhamento. E o custo dela é muito baixo. Uma isca granulada é muito barata. Só que ela também não pode ser usada em épocas de chuva, porque senão vai dissolver, vai derreter. Então vai tirar o efeito daquela isca. E é eficiente em formigueiros em atividade. Em formigueiros já parados, velhos, que tem pouca atividade, não é muito viável utilizar esse tipo de controle. Mas para viveiros, para formigueiros em atividade, é recomendado utilizar isca sim, que terá um resultado e o custo-benefício muito bom. E além disso, pode trazer alguns riscos para outros animais, não só para a formiga, mas uns outros animais que consumir dessa isca, às vezes pode trazer um problema também para eles. Passarinhos, por exemplo, gato, cachorro, qualquer animal que possa se alimentar dessas iscas poderá trazer algum problema a esses animais. Então as iscas são colocadas de forma, não é qualquer lugar que coloca essas iscas, mas sim de forma correta. E como devemos alocar essas iscas? Essas iscas devem ser colocadas do lado do trieiro das formigas. Quando as formigas elas andam sempre uma atrás da outra, então elas fazem aqueles trieiros. Geralmente quando for pasto ou área de cana, de soja, vão perceber que tem uns trieiros de formiga. A isca granulada deve ser colocada do lado do trieiro. Então tem um trieiro, coloca-se do lado do trieiro. Nunca em volta do olheiro, ou esparrama pela área. Não. O local é escolhido dessa forma. Tem um trieiro, coloca do lado do trieiro.
coloca ali um montinho que ela vai ir ali buscar. Essa é a forma correta. Então tem o trieiro, coloca do lado. Evitar sempre, quando o solo está úmido, evita usar esses tipos de isca. Nunca jogam essas iscas de qualquer forma. Estou jogando dinheiro fora. A forma correta é essa que eu acabei de falar. Do lado do trieiro, faz um montinho e deixa ali. Então, esses são os principais tipos de controle. E os prejuízos do salveiro são muito grandes. São enormes os prejuízos. 10 salveiros com 5 anos de idade, só para ter uma ideia, a título de curiosidade, 10 salveiros com 5 anos de idade ocupam uma área aproximada de 712 metros quadrados. 712 metros quadrados, 10 salveiros de 5 anos de idade ocupam. E consomem cerca de 21 quilos de material vegetal por dia. Então, 10 salveiros consomem 21 quilos de material vegetal por dia. O equivalente a um consumo de um boi por dia em regime de pasto. Então, 10 salveiros de 5 anos de idade, o que eles consomem equivale a um boi no pasto. Então percebo que é muita comida, é muito corte que essa praga faz. Então o prejuízo é enorme. Além disso, várias culturas são afetadas: pasto, cana-de-açúcar, milho, soja. Várias outras culturas são atacadas pelo salveiro. E um salveiro adulto, em média, a massa vegetal de cana-de-açúcar é equivalente a 3 toneladas por dia. Então, um salveiro adulto consome, na média, uma massa vegetal de cana-de-açúcar equivalente a 3 toneladas por dia. Considerando um rendimento industrial de 120 kg de açúcar por tonelada de cana, a perda é equivalente a cerca de 1 kg de açúcar por dia. Então, colocando que um salveiro consome 3 toneladas 3 toneladas por ano. Esqueci de falar, desculpa. 3 toneladas por ano, não é por dia, por ano. Então, um salveiro consome 3 toneladas de cana por ano, equivale a 1 kg de açúcar por dia de perda. Então, todo dia a usina está perdendo 1 kg de açúcar por dia. Então, não aplicar as recomendações para o controle. Não aplicar em solos, os granulados em solos úmidos. Esse é uma recomendação. Não aplicar formicida em pó em época úmida. E fazer o repasse nos salveiros tratados após 80 dias. Sempre após o controle, o tratamento, deve ir lá verificar como que ficou o trabalho. Então, pessoal, essa é uma ideia de como deve ser tratado um salveiro, já que é uma praga muito importante, uma praga que ocupa várias regiões do país, do estado, e que traz um prejuízo muito agravante, e que poucas pessoas se importam com isso. Às vezes vê um salveiro, umas formigas lá cortando, não dá muita atenção. Mostrei aqui que 10 salveiros equivale a um boi por dia. Então é um prejuízo muito grande, deve ser tomado cuidado, deve ser atentado. Na cana-de-açúcar, um salveiro consome 3 toneladas de cana por ano, que equivale
uma perda de 1 kg de açúcar por dia. Então é um prejuízo considerável, significativo e que deve ser tomado cuidado, com critério técnico, com uma equipe que faça um levantamento, um controle, um acompanhamento do controle. Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre as formigas. E agora eu vou começar a conversar com vocês sobre um assunto muito importante. É o que há de atual hoje no que tange pragas. Quando fala assim pragas, em todos os lugares vem uma palavra MIP, que é o manejo integrado de pragas. Todas as culturas trabalham com manejo integrado. Todas as propriedades, todos os produtores que trabalham com tecnologia, com informações, com técnicas novas, possuem um manejo integrado de pragas. É o que há de mais novo hoje no mercado e tem um incentivo muito grande nessa área. Então, o manejo integrado de pragas é uma estratégia de controle múltiplo. Então, é uma estratégia que detém vários controles, não só de um único, mas que usa de todos os controles possíveis que possa ter. Então, um controle múltiplo de infestações que se fundamenta no controle ecológico e nos fatores de mortalidade natural, procurando desenvolver táticas de controle que interfiram minimamente com esses fatores, com o objetivo de diminuir as chances dos insetos ou que seja, de adaptarem a alguma prática defensiva em especial. Então, é um controle que visa utilizar é uma estratégia que visa utilizar todos os tipos de controle possíveis com uma visão ambiental e uma visão agronômica, estudando a biologia das pragas, sabendo que as pragas existem uma mortalidade natural. Então ela, com alguns dias, dependendo das pragas, elas morrem naturalmente. Então não exige um controle tão intenso, um controle tão complexo. E com isso você consegue fazer o manejo da praga, visando que a prática defensiva é a melhor opção para que se tenha um controle eficiente e para que se tenha uma minimização dos prejuízos causados pelas pragas. Então, esse é o manejo integrado de pragas. É um controle de pragas utilizando técnicas, informações científicas, estudando desde a biologia das pragas, como ela vive, quanto tempo, quais são as formas de vida, os anos, os meses que elas mais ocorrem, e usufruindo de todo o tipo de controle que existir, mecânico, químico, biológico, natural, genético. Então essa é o pilar que sustenta o MIP, o manejo integrado de pragas, que quando bem empregada essa técnica, os efeitos potenciais prejudiciais dos pesticidas químicos à saúde e ao meio ambiente. Então, esse tipo de manejo, quando bem empregado, ele limita, ele diminui os efeitos
dos pesticidas, os efeitos que os defensivos agrícolas têm em prejudicar a saúde pública. Então, esse é um manejo que vem crescendo por causa, muito em questão disso, de que diminuir as aplicações com inseticidas, com alguns defensivos, no controle de praga. Pois bem, o MIP não utiliza só o controle químico, mas o biológico, o mecânico, o genético, o natural, que tem por objetivo uma estratégia que é não eliminar os agentes, mas sim reduzir sua população de modo que permita que seus inimigos naturais permaneçam na plantação, agindo sobre os insetos pragas, para que tenha um controle biológico intenso naquela área. E quando for utilizar um inseticida, que ele esteja uma alta especificidade, um inseticida que ataca só aquela praga desejada, mas que ele não pegue, para que ele não prejudica o ciclo dos predadores naturais, dos parasitoides, que eles mantêm vivos, atacando somente a praga específica desejada. E dessa forma requer um entendimento dos sistemas na lavoura como um todo, e o conhecimento das interações ecológicas que existem entre os insetos, tanto o inseto praga com o controle natural dele. E de forma que tem uma visão ecológica e uma visão financeira viável. Esse é o objetivo do manejo integrado de pragas. E a decisão, ela deve ser tomada de ação contra a infestação da praga. E os outros agressores requerem um entendimento no nível de tolerância da plantação, sem refletir na perda econômica. Dessa forma, é necessário o acompanhamento em pesquisas, em tecnologias, para que as infestações dessas pragas ou o trabalho que deve ser feito possa vir diminuir diminuir os índices populacionais das pragas. Então, a tática usada é a recomendação do manejo integrado de pragas. Essas táticas que nós utilizamos no MIP são as seguintes. Primeira, uso de variedades resistentes. Então, já estamos aqui, utilizando variedades resistentes, já estamos fazendo um controle genético, um controle cultural, utilizando a genética a nosso favor. Existem variedades que estão resistentes a algumas pragas, variedades que são tolerantes a algumas pragas. Então, visar sempre dar preferência às culturas, às variedades que são resistentes a algumas determinadas pragas. Algumas variedades de planta desenvolvem mecanismos de defesa e as tornam resistentes ou tolerantes, de tal forma que elas repelem ou tornam menos prejudiciais os ataques causados pelas pragas. E as vantagens dessa tática incluem a facilidade do uso, que basta comprar uma semente de uma variedade resistente, então uma facilidade enorme, que tem uma compatibilidade com as outras táticas
de controle que vem sendo utilizada, de baixo custo e o impacto cumulativo sobre a praga com o mínimo impacto ambiental negativo. Então ocorre um mínimo impacto ambiental, que por outro lado, o desenvolvimento de variedades de soja, por exemplo, tolerantes a pragas, requer tempo e investimento considerável. E nem sempre as resistências que são obtidas naquela variedade tornam permanentes. Às vezes a praga pode vir atacar uma variedade e a que é resistente não ataca. Mas essa praga não vai atacar a resistente, mas existe uma outra praga que vai depois atacar uma resistente. Exemplo, uma praga específica da soja não ataca aquela soja porque ela é resistente. Depois vem uma formiga, um percevejo e se alimenta daquela soja, que terá prejuízo de qualquer forma. Então, além disso, não só o uso de variedades existentes, mas também um controle através de práticas agrícolas. Um controle utilizando práticas agronômicas agrícolas a favor do controle de pragas. Então, a adoção de certas práticas agrícolas torna o plantio menos favorável às infestações. Exemplo: incluem a rotação de cultura, a seleção de áreas de plantio, por exemplo, plantio de culturas armadilhas, o ajuste do plantio e da colheita na época menos favorável à infestação. Então, são alguns exemplos de práticas agrícolas que podemos fazer visando minimizar as infestações de pragas. Vou repetir. Rotação de cultura é uma delas. Então, quando utilizamos a rotação de cultura, desde que essa rotação seja feita com culturas de famílias diferentes, então utilizar um milho, em seguida não utilizar um sorgo, por exemplo, utilizar uma soja, depois utilizar um trigo, por exemplo. Então sempre fazer uma rotação não só da cultura, mas também da família. Gramínea, depois uma folha larga, depois gramínea, uma folha larga. Então essa é uma rotação considerável. E além disso, se for possível, fazer uma seleção das áreas que vai ser plantada aquela cultura. Dependendo de algumas áreas que são pequenas, não tem como escolher muito. Mas sempre que possível, dá uma rodada na área e vê se tem algumas pragas ali já alocadas. Que ali é a casa daquela praga. Então nós estamos entrando no ambiente dela. Então nós temos que saber conviver com ela. Utilizar também culturas armadilhas, na qual você planta a cultura desejada e do lado uma cultura ou a mesma cultura e deixar ali para as pragas se alimentarem, já que estamos entrando na casa dela. E além disso, uma coisa muito importante também que podemos utilizar a nosso favor é o ajuste no controle de plantio e da colheita. Fazer um planejamento. Por exemplo, uma cultura que tem uma praga que ataca ela no período de janeiro a abril. Saber utilizar, fazer um planejamento que nesse mês de fevereiro a abril a nossa cultura não esteja totalmente exposta a essa praga, ou a nossa cultura esteja numa fase na qual a praga não ataca ela. Ou imagina uma praga que ataca na fase de enchimento dos grãos. Fazer um planejamento de que em fevereiro, abril, a nossa cultura não vai estar em formação de grãos. Então ter essa jogada. Uma outra forma de controle
é o controle físico e mecânico. O uso de barreiras físicas, muito utilizado nos pomares citrícolas, nas laranjas. O uso de barreira física é utilizar aquela cerca viva, é um uso de barreira física, valas, coberturas plásticas, dificulta a locomoção de insetos. Outras técnicas também são utilizadas armadilhas plásticas, fitas adesivas, muito utilizada em hortas, em estufas. A estufa em ambiente protegido é um controle físico também, porque faz aquela cerca a área e a cultura ali dentro fica totalmente a cultura não fica exposta à praga, ela fica num ambiente protegido. Além disso, existem o controle biológico. É um controle crescente, é um tipo de controle que vem crescendo muito, muito incentivado, muito pesquisado. Por quê? Porque traz um benefício enorme ao meio ambiente. É um custo, geralmente é um custo baixo. Então, o biocontrole ou controle biológico, ele entende-se como os produtos químicos que não ocorrem naturalmente ou de organismos benéficos para prevenir ou reduzir ou até mesmo erradicar a infestação de pragas. Então, o controle biológico não utiliza produtos químicos e no caso de organismos que buscam atrair ou introduzir uma plantação, ela pode ser usada alguns insetos no controle biológico, vírus também é usado no controle biológico, alguns protozoários e fungos ou bactérias são predadores ou parasitoides, os parasitas. Então, insetos são utilizados para controlar insetos, vírus também então são utilizados, protozoários, fungo ou bactéria. Algumas vantagens estão relacionadas com a redução de acidentes ambientais. Essa é uma vantagem muito grande que tem o controle biológico, evita acidentes ambientais. E além disso, tem uma segurança muito grande em questão de segurança pública, provocados pelos usos de defensivo, como uma alternativa econômica para certos inseticidas, na prevenção de perdas econômicas de plantações e um menor impacto ambiental e na qualidade de água. Então traz um impacto ambiental muito menor e mantém a qualidade da água. Por outro lado, as principais desvantagens estão relacionadas com a necessidade de melhor planejamento e gestão intensiva na cultura. Toma mais tempo, o controle biológico é um controle muito trabalhoso. Ele exige muito do profissional para que faça um acompanhamento certo, um controle na hora certa, utilizando as técnicas certas, no momento correto. E é um controle que ele traz um resultado a longo prazo. Não é um controle imediato, igual um inseticida, mas ele é um controle que sim traz um resultado legal, um resultado positivo, mas que leva um determinado tempo, não vem um resultado imediato. E que às vezes o custo pode até ser superior do que utilizar um produto químico.
Às vezes você trabalha tanto com controle biológico e que não traz um resultado muito satisfatório e que exige que faça um novo controle, encarecendo no sistema de produção. E requer tempo e um sistema completo, utilizando técnicas de acompanhamento e registros, fazendo um histórico da área, um histórico do local, de forma que visa uma educação uma educação do profissional e da sua equipe e um treinamento específico da mesma. E, por último, o controle mais falado e o controle que mais deve diminuir nos últimos anos, que é o controle químico. Sob a visão do manejo integrado de pragas, as táticas anteriores se mostraram ineficazes para o controle da infestação na plantação. Então, quando utilizamos todos os outros controles que eu citei agora, e esses não trouxe um resultado satisfatório, não trouxe um resultado esperado, deve ser feito um uso de defensivo agrícola, um uso de inseticida. Já dessa forma, esse uso se torna justificado. O que não pode acontecer é de só trabalharmos com controle químico. Deve ser feito todos os outros controles anteriores e, quando os resultados não vier de forma desejada, a única alternativa que resta e que deve ainda a tempo é utilizar o controle químico, utilizando o inseticida. Em muitas lavouras, principalmente na soja, inseticidas, eles são os principais meios de controle de pragas. E existem vantagens relacionadas ao custo e à facilidade de aplicação do transporte, por exemplo, e podem ser apresentados em diferentes formas, como pó, como líquido, granulado, como isca, de liberação lenta. Então, os inseticidas, eles são diferentes de modos de ingrediente ativo e existem várias categorias os inseticidas. E ele deve ser utilizado de forma que o profissional acerte o momento correto do uso do inseticida, na qual as pragas devem estar numa fase que o inseticida as pegue. Então, o inseticida é para ser usado nas épocas que as pragas estiverem na larva, no formato de larva, no estágio de larva, e não deve ser errado esse momento. Quando aplicar na população adulta, não vai ter nenhum controle. Já na forma de larva, que o produto é registrado para forma de larva, sim, podemos ter um controle considerável. E o produtor sempre deve estar aberto a novas tecnologias de aplicação, em chamadas agriculturas de precisão, ali uma aplicação de defensivos a insumos necessários, utilizando tecnologia, por exemplo, de sensoramento remoto, marcação com GPS, marcação de ponto. Então, pessoal, o MIP se dá dessa forma. É o controle estratégico de pragas, desde que utilizamos todos os controles a nosso favor, visando uma proteção à saúde pública,
a questão ambiental, economicamente viável, e que o controle químico sempre deve ser o último controle a ser utilizado. A partir do momento que todos os outros controles que tínhamos em mãos a serem utilizados não foram eficientes no controle, aí sim não resta outra alternativa se não for utilizar o controle químico. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês sobre essa disciplina. É uma disciplina muito importante, que todos vão ter um contato um dia na vida. Espero que vocês tenham aprendido e não vou falar assim tudo para vocês, mas que eu mostro o caminho, como deve ser um controle, como devo procurar uma resposta em pesquisas, na internet, tomar cuidado geralmente com as fontes, onde pegamos as informações, sempre observar bem isso. E estou à disposição, qualquer dúvida entre em contato comigo por e-mail. Vamos ficar por aqui. Até uma próxima disciplina. Hoje encerramos a disciplina de pragas. Espero que todos tenham aprendido um pouco. Obrigado pela atenção. Tenham uma boa semana, uma boa noite. Até a próxima.